Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 1, versículo 8. O versículo diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mais uma vez: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Primeira parte do versículo: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Apesar de Cristo, segundo o Evangelho de João, já haver soprado sobre eles o Espírito Santo, João escreve que Jesus disse: recebei o Espírito Santo, e assoprou sobre ele. O Espírito Santo, apesar disso, ainda não havia sido derramado. João explica isso no seu Evangelho, em João 7, 38 e 39, quando ele descreve o que Jesus disse no último dia da festa. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E ele já acrescenta no versículo 39 um comentário dele mesmo. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Veja que a condição para que o Espírito Santo fosse dado era Cristo ser glorificado. O próprio Cristo havia dito em João 16, 7, Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Quando ele está dizendo do Paracletos, do Consolador, ele está dizendo do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desceria sobre eles com poder. Esse fato se cumpre em Atos capítulo 2, do verso 2 ao 4, na festa de Pentecostes, quando a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O poder do Espírito Santo capacitou os discípulos a falar novas línguas. Isso também é chamado por Lucas de revestimento de poder. Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Cheios do Espírito Santo, revestidos de poder. Uma mesma coisa. Os discípulos de Cristo, após receberem a promessa, saíram ousadamente a pregar a palavra de Deus. Atos 4, 13. Antes eles eram tímidos e temerosos, até covardes. Porém, após o revestimento de poder, passaram a proclamar audaciosamente, com ousadia, o Evangelho de Cristo e a realizar sinais, milagres e maravilhas. A gente vê isso claramente na postura do principal apóstolo ali do colégio apostólico, que é Pedro. Sem o Espírito Santo, Pedro seguia Jesus quando Jesus foi preso, e de repente aparece uma criada e o acusa, dizendo: tu estavas também com ele. E ele falou: eu nunca vi esse homem. E ele repete isso por 3 vezes. Mas depois que ele é cheio do Espírito Santo,
ele vira para os sacerdotes, para os principais da sinagoga e diz a eles: a Jesus Cristo, a quem vós mataste. Veja a ousadia que o Espírito Santo, a capacitação que o Espírito Santo efetuou na vida de alguém que era medroso. Só que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não tem mais o que temer. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio de Deus. E Deus, Jesus falou dele mesmo, que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Então nós temos que ter convicção, quando somos cheios do Espírito Santo, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Segunda parte do versículo: e ser-me-eis testemunhas. Objetivo de ser cheio do Espírito Santo. O poder que recebemos do Espírito Santo tem como finalidade nos capacitar para sermos testemunhas em todo o mundo. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam testemunhas, o pensamento não é tanto que seriam seus representantes, embora isso seja verdade, mas sim que eles iriam atestar a sua ressurreição, a fim de que pregassem o Evangelho. Está escrito em Lucas 24, 46 e 47. Assim está escrito: e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pedro, quando incluiu Matias no apostolado no lugar de Judas Iscariotes, disse: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então os discípulos, eles iram atestar o fato que eles viram e ouviram acerca da ressurreição de Jesus Cristo. O fato de ser testemunha indica a veracidade dos fatos. Quando a mulher samaritana deu testemunho das palavras de Cristo, que se apresentou a ela como eu sou o Messias, os homens da cidade de Sicar, que a ouviram falar, quando ela chega e fala: olha, vinde e vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, não seria porventura esse o Cristo? Então esses homens, depois que foram conhecer Jesus pessoalmente, ouviram ele falar, diziam à mulher, João 4,42, já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então testemunha é aquele que atesta a veracidade dos fatos. Eles atestaram a ressurreição. E eu e você, que também vimos milagres de Deus na nossa vida, a transformação de Deus nas nossas vidas, nós temos da mesma maneira anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e atestar que o que aconteceu com você é verdade. Terceira parte, terceira e última: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém era a cidade local daqueles que estavam ouvindo Jesus. Judéia era a região maior em que eles estavam. Samaria ficava ao norte, era uma região vizinha. E os confins da terra representam o mundo todo. Quando Jesus fala que eles deviam ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ele mostra que isso deve acontecer gradualmente. Ou seja, devemos fazer missão onde moramos, na nossa cidade, no nosso estado. Devemos também fazer missão dentro do nosso país, tem que ter missão em outros estados, mas também no mundo todo. Então, nós como Igreja do Senhor somos as suas testemunhas hoje, tá? Testemunhas do milagre que Ele fez nas nossas vidas. E a gente tem que ser testemunha dele onde for possível, onde Ele nos enviar. Que o Espírito Santo nos capacite a cumprir nossa missão, testemunhando de Jesus em todos os lugares, seja indo
e testemunhando pessoalmente, seja orando pelos missionários, contribuindo com aqueles que se dispõem a ir. Não esqueça a obra missionária na sua igreja. Contribua, seja orando, seja contribuindo, seja se voluntariando. Amém? Agradeço você que me acompanhou até o fim desse vídeo. No link dos comentários eu vou deixar aí o material escrito, as fontes, tá bom? Você terá acesso a isso e muito mais. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Amém.